Bom dia, membros do canal. Estamos mais uma vez aqui para a promoção de um vídeo. Hoje chamei uma nova amiga, né? Conheci ela de ouvir falar, só hoje realmente nós estamos conhecendo ao vivo aqui, a Paloma Barbieri, que é uma gestora, né? Uma mulher, mais uma mulher aí dentro de uma grande empresa dentro do país. Isso é um orgulho, motivo de orgulho para todos nós aqui que estamos, né, nos dedicando e enfatizando isso na rede. E vou já deixar a palavra para ela e a gente vai desenvolver esse bate-papo de hoje. É com você, Paloma. Oi, bom dia, André. Bom dia, pessoal aí que assiste o canal. Primeiro, quero agradecer o convite e falar que é uma grande honra estar batendo esse papo aí com o André. É um grande gestor aí, com bastante experiência também na área, né? Então, como o André já falou, meu nome é Paloma Barbieri. Hoje eu trabalho na Baterias Pioneiro como diretora de produções e operações. Eu sou formada em engenharia de produção. Depois disso, eu fiz MBA em gestão empresarial pela FGV. E depois disso eu fiz vários cursos mais relacionados à gestão de pessoas, porque eu sempre falo que aprendizado técnico você aprende executando, aprende na prática, mas gestão de pessoas você requer um cuidado um pouquinho especial, que cada pessoa é uma, né? Então eu voltei mais nesse aspecto, em fazendo curso de gestão de pessoas em geral. Eu trabalho na empresa faz bastante tempo, na Baterias Pioneiro. Baterias Pioneiro é uma empresa familiar. Os fundadores é meu pai e meu tio, então eu tive esse privilégio também de ter mentores sensacionais comigo ao longo desses anos. E desde sempre a gente aprendeu a amar o negócio. Então hoje eu não estou aqui por conta que a empresa é da família, e sim porque eu amo o que eu faço, e isso vem desde a infância. Então, desde criança, eu vinha trabalhar com meu pai. Eu sempre falo brincando, né, que eu vinha no sábado contar dinheiro. Ou eu contava muito mal o dinheiro, ou a empresa não tinha dinheiro, porque eles davam os maços de cheque para mim contar todos os dias os mesmos maços, né? Então, eu passei por toda a área administrativa. E depois eu vim para a área industrial, que foi aonde eu me encantei com o negócio e foi aonde eu decidi fazer toda a minha trajetória profissional dentro da empresa, na área do negócio. Então, eu passei pelos setores de gestão de estoque, PCP, engenharia de processos, supervisão de produção, até chegar no cargo que eu ocupo hoje, né, sendo que eu sou responsável pela produção, pela qualidade, manutenção e as áreas de apoio, como PCP, suprimentos e expedição também. Bem resumidamente é isso, né? Um pouquinho da minha história e um pouquinho da história da empresa. Que legal, né? É bem um reflexo, né? Vai dar para a gente bater um papo legal, porque você resumindo a sua carreira, basicamente resumiu a minha, tá? Então é bem interessante. Essa coisa o estoque acaba puxando o PCP, que acaba puxando toda a gestão, né? De entender. Chegou o pedido, como que a gente vai atender o pedido? Tem estoque? Tem, e aí? A gente vai fazer o que depois com isso? Aí vai puxando, a gente vai evoluindo, né? Conforme vai tendo a maturidade da empresa, a gente também vai buscando não só atender bem, mas também atender com a melhor qualidade possível, e aí a gente vai evoluindo nesses processos, e quanto melhor a qualidade, melhor o produto, menos custo, e aí vão puxando a sardinha para a logística. Então é realmente bem interessante tudo isso, né, Paloma? A gente que cresceu dentro de empresa, cresceu dentro de indústria, como você falou antes de começar o vídeo. Quem gosta não tem jeito, nasceu para coisa, então a gente acaba se desenvolvendo realmente e quer sempre o melhor. Agora eu queria fazer uma pergunta para você: o que é ser mulher no meio de um monte de homem barbado e eu imagino, porque nessa empresa que eu trabalhei muitos anos ali, as mulheres eram bem escassas, assim, e como que é liderar uma equipe, o respeito, como que é se impor, né, no comando, como foi para você atuar, como foi crescer dentro dessa hierarquia, e você falou do desafio também da engenharia industrial, né, o que te levou a isso tudo, né, se você puder comentar um pouquinho também sobre isso. Uhum. Ser mulher em indústria, eu não vou falar que é fácil, né? Eu acho que em nenhum ramo, eu acho que cada vez mais, com o passar do tempo, as coisas estão melhorando.
né? Mas antigamente a gente sabe que a mulher era dificilmente, era mais difícil chegar num cargo de gestão, ainda mais no ramo de chão de fábrica, de indústria. E comigo não foi diferente. Eu tive bastante obstáculos aí para passar, mas o que eu aprendi e aprendo até hoje é que você não pode cobrar o que você não sabe. E você tem que ser humilde o suficiente para falar, não sei, me ajuda. E foi isso que eu fiz em toda a minha carreira e continuo fazendo, é realmente ir no chão de fábrica, conversar com operadores, conversar com gente que faz o dia a dia, e não ficar só dentro da sala olhando números e dados e tendo reuniões sobre aquilo lá. Porque senão você só tem uma informação para garantir aquilo lá. Então, eu acho que essa maneira de eu estar conduzindo a minha formação profissional, sempre estando no Gemba, né, na execução, conversando com as pessoas, mostrando humildade e respeito sempre, que isso é um dos valores meus e da empresa também, eu acho que fez toda a diferença. Não vou falar que não sofri com, posso falar bullying, a palavra que é tão comentada, né? Sim, sofri bastante, ainda sofro em alguns casos, mas eu acho que você saber se comportar e mostrar o porquê você está no cargo é o que vale, e mostrar resultados também. Então, imagina, mulher nova, filho do dono. O que as pessoas pensavam? Ah, só está aí porque é filho do dono. E não era isso. Eu não estava ali só porque eu era filha do dono, e sim porque eu tinha capacidade de assumir essa função. Então, eu acho que aos poucos você mostrando por que você está ali, a tua competência, as entregas de resultados não tem como ser diferente. E muitas vezes você vai ter que ser um pouco mais faca na bota, né? Aqui no Sul a gente fala faca na bota, para mostrar que você precisa de respeito, né? No cargo que tu tá. E quantas vezes eu já cheguei em reuniões com fornecedores e estava eu e o meu gerente, e o fornecedor ia cumprimentar o meu gerente e não ia me cumprimentar por eu ser mulher e nova. E o meu gerente se colocava, ó, essa é a diretora da empresa, então segue nessa linha, né? Isso é bem normal, mas é algo que no início me incomodou bastante, eu fiquei bastante chateada, né? Eu já tinha ouvido relatos de várias pessoas gestoras, mulheres, e eu não pensava que era tão assim. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe só de homens, né? Os meus gerentes são todos homens, mais velhos do que eu, tenho respeito por todos eles, e todo mundo que está abaixo de mim também me respeita, mas por conta dessa confiança, essa humildade, esse respeito que eu trabalho aí diariamente com todo mundo. É muito legal, realmente. Eu acho fantástico como algumas palavras-chave aqui que você colocou, antes mesmo de você mencionar do Gemba, né? Eu já tinha notado aqui, eu falei assim, daí de repente você falou, mais uma palavra-chave que é fantástico, que é uma filosofia de vida do que meu pai me ensinou logo de criança. Ele fala, filho, a melhor virtude de uma pessoa é a humildade. Com humildade você consegue abrir qualquer porta. Porque você se mostrando humilde, as pessoas vão te ensinar, as pessoas vão trocar informação, as pessoas vão agregar contigo e vão somar contigo. Então vai ficar muito mais fácil. Então sempre seja humilde. Onde você for, sempre seja humilde. E você tocou nesse assunto, eu acho muito interessante, né? Porque mostrou que tendo humildade já colheu os resultados, né? Isso que é mais importante, né? Falou. E um outro ponto que eu acho interessante, assim, da questão do... que a gente fala muito dos 5S, né, dentro das nossas empresas aí, a visão dos 5S de mulher é um pouco diferente, né? O homem, ele já começa assim, meio... Ah, não, esse 5S aí tá bom, agora de mulher já é mais criteriosa, né? Conta um pouquinho da sua visão nesse ponto aí. Sim. A cultura da Pioneiro sempre foi 5S. Assim. Hoje, o meu pai, eu falo brincando que ele é muito chato em questão de 5S. Então, isso já vem de pai para filho, a questão de 5S. Só que, sim, mulher é um pouco mais detalhista. Então, às vezes eu passo na fábrica, eu vejo ali uma sujeira no chão, um plástico, que às vezes algumas pessoas iam passar e não iam dar atenção para isso. Mas eu dou atenção. Mas isso, eu acho que um dos pontos mais positivos do meu pai é isso do 5S. Eu acho que ele é até um pouco mais chato do que eu nesse ponto. Mas foi realmente uma passagem de 5S de pai para filha, onde um desafio diário. Não é fácil manter o 5S numa empresa tão grande, onde são várias pessoas com culturas diferentes que precisam entrar na cultura da empresa. Mas é muito bom, porque quando a gente recebe visitas, seja de clientes, fornecedores,
eles sempre elogiam nossa fábrica em questão de organização. E realmente eu acredito que hoje a Pioneiro é referência 5S no ramo de baterias, porque é realmente uma fábrica limpa, organizada, mas isso tudo deve ao Dorival, meu pai, e a cobrança diária junto com a minha equipe também dá resultado. Mas em alguns pontos as mulheres são mais detalhistas, sim, não dá para negar. Não, realmente a gente vê assim, eu vejo pela minha mãe. Nossa, minha mãe é terrível. Acho que ela nasceu com 5S já enraizado dela. Eu me lembro quando era criança, assim, ela fazia até a divisão dentro do guarda-roupa, o tom de azul, tal, ela ia mudando, assim, era 5S total, assim. E a gente nem imaginava, né, esse contexto quando criança, assim, nem tinha noção disso, né. E hoje a gente vê, daí ela, né, toda essa sistematização, né, que tinha dentro do guarda-roupa, ela falou assim, mas por que deixa tão organizado assim? Eu falo, não, na hora que você sabe que essa camiseta aqui é para você sair, essa camiseta aqui é para você jogar bola, essa camiseta, então tá tudo organizado, né? E nem, assim, teve essa formação para isso, né? A área de saúde totalmente diferente, né? Mas é bem interessante, realmente. E essa questão você tocou num assunto bacana também, da questão da cultura organizacional. Vocês aí do Sul, a gente tem aquela percepção de que no Sul a pessoa tem uma cultura um pouco mais forte, são mais educados, tem mais uma formação intelectual um pouco maior, né? A gente, pelo menos vendo de fora, assim, a gente tem essa percepção. E isso realmente se transcreve, vocês têm essa facilidade de encontrar mão de obra, por exemplo, no trabalho? Como que funciona toda essa questão de vocês acolherem, né, a região aí de vocês dentro da empresa? Uhum. Bom, a Bateria Pioneira ela fica localizada em 13 Itilhas, é uma cidade pequena, de 9 mil habitantes apenas, então você imagina que mão de obra numa cidade tão pequena assim não é tão fácil. Mas a gente tem cidades ao redor, né, como Joaçaba, Videira, Água Doce, onde fica a Pioneira com Metais, a Pioneira Escapamentos e a reciclagem de pneus, que também fazem parte do Grupo Pioneiro, é uma outra cidade. Mas a gente tem faculdades aqui perto, a gente tem a UNOESC, tem o IFC, o Senai, então a gente tem boas escolas próximas aqui sim, e a Pioneiro sempre incentiva os filhos dos funcionários e tudo mais a investirem nisso, principalmente em cursos técnicos, que hoje eu vejo que muita gente se formando em universidades querendo ganhar um salário não compatível com a função, porque não é diploma que vai te dar um cargo ou que você vai ganhar um salário, e faltando técnica. Então, eu vejo que cursos técnicos no Brasil, no geral, deveriam ser mais investidos, porque quando vem um funcionário com Senai, com EFC, a gente já vê a diferença de nível entre uma pessoa que fez apenas uma faculdade, por exemplo. Não apenas uma faculdade, mas que não teve experiência no ramo, na atuação e tudo mais. Então, a gente tenta apoiar essas instituições de alguma forma, abrindo visitas, né, para as pessoas virem visitar como é que funciona um processo, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. A gente também dá auxílio educação aos nossos colaboradores, também incentivando com que eles estudam, mas como a cidade é pequena, eu não vou falar que a mão de obra é tão fácil assim, porque a gente tem outras empresas grandes aqui na região também. Mas a gente tenta investir o máximo que a gente consegue, e sim, vem pessoas bem qualificadas. A gente sempre fala com as pessoas do interior aqui, né, que tem o pessoal que trabalha na roça e tal, são pessoas disciplinadas, dedicadas, e que geralmente são as pessoas que fazem a diferença dentro de uma empresa, né? Então é mais ou menos isso, a gente tenta ir mais para esse lado, e a gente sendo amparada por essas instituições técnicas, eu acho que em qualquer lugar do Brasil a gente teria mais sucesso, né? É bem bacana o que você posicionou, a questão dessa lacuna, né, que hoje nós temos. Nós temos muita gente se formando em instituições de ensino superior, né? O ensino técnico no país ele ficou um pouco jogado ao léu, né? E realmente a gente tem uma falha, né? Um gap aí de mão de obra
a técnica aplicada, né? A gente não tem muito isso. A gente tem muito engenheiro recém-formado, mas assim, pega o engenheiro e fala assim, ó, viu, tenta resolver esse problema aqui para mim. O engenheiro não chegou àquele ponto, ficou faltando, né, uma engrenagem para ele atuar naquilo ali. E muitas vezes eles também não se aceitam, né? Ele fala assim, não, eu não quero dar um passo atrás, entender como funciona a técnica para depois evoluir. Então realmente ficou um pouco, até nos vídeos que a gente promove de educação, a gente comenta bastante isso, que a gente evoluiu como formação tal, mas ficou um gap aí onde falta muita mão de obra técnica, né? No caso de vocês mesmo que precisam, né, uma mão de obra mais específica, tudo, aí realmente tem bastante dificuldade. E, como você bem comentou, né, quando tem a questão de onde há a necessidade da mão de obra já motriz, a mão de obra já não necessariamente técnica, mas aquela que vai fazer a manufatura propriamente dita, aí muitas vezes quem vem da roça é bom, porque eles são dedicados, eles são engajados, eles são comprometidos ali, né, e eles vêm sem muitos vícios, né, quando vem, muitas vezes a gente pega aqui as indústrias da região aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes o cara traz um vício de uma outra empresa que ele já trabalhou, aí para você quebrar esse vício, quebrar a rotina errônea que o cara trabalhava, ensinar o jeito correto, aí você já acaba perdendo o funcionário acaba desanimando, tal, por ter muitos problemas ali, muitos conflitos. E já quem vem, às vezes, do campo, vem para a empresa, sem vícios, tal, aprende certinho, tem a cartilinha ali, ó, segue desse jeito que você vai tranquilo. E realmente acaba entregando bastante resultado. A gente tinha bastante isso na questão da formação, né? Na sala de carga mesmo, né? Que a gente precisava muito de gente que precisava de fazer força ali, né? Hoje já melhorou um pouco, tem bastante processo automatizado, tudo, mas ainda depende muito daquela questão da energia da pessoa, né? Que é um tipo de trabalho realmente muito intenso, né? Você conhece muito bem também, e, depende de um compromisso, né, do engajamento muito forte das pessoas. Acho que a mão de obra mais complexa da gente gerir é esse pessoal da famosa sala de cargo, né, Paloma? Exatamente. Hoje eu percebo que os mais novos, assim, eles não estão vindo querendo fazer trabalho braçal. É bem difícil, sim, contratar pessoas que vão lá e fazem o trabalho braçal. É sempre pessoas mais velhas, 40 anos para cima. Então, por isso que também as empresas estão cada vez automatizando mais, colocando robôs. E sim, que a pessoa só chegue lá e opere um robô, porque a mão de obra está bem escassa nesse ponto. E tende a piorar, né? Essa geração nova que está vindo já vem com uma visão um pouco diferente. E a gente tem que se adaptar a essa nova geração, porque todas as empresas do mundo precisam de pessoas e vai mudando as gerações, as necessidades vão mudando e a gente percebe isso nitidamente. Hoje, conversando com vários empresários, eu acho que é a dor, né, de bastante pessoas, essa mão de obra braçal mesmo, né? Até no campo, realmente, né, tem evoluído muito, né, tecnicamente. O meu pai ele trabalha em usina, né, sucrocoleira, daí ele falou, nossa, filho, hoje em dia a gente não tem mais o pessoal que colhe cana, né, a gente tem o operador agora me fugiu o nome das coletadeiras. Aí ele falou, ó, tem uma profissão que é totalmente atual, né, o operador de drone, É, né? Ele falou, filho, eu tô procurando um cara para operar o drone lá, para jogar o pesticida em determinado local, né? Então, é um tipo de profissão que a gente nem imaginava, né? E hoje é o que é mais procurado. A gente tem bastante dificuldade de encontrar até. E a gente nem imaginava esse tipo de profissão. E como você bem citou, né? De evoluir, né? Então, essa nova geração, ela já está querendo buscar um outro caminho e as empresas vão ter que se adaptar a essa nova postura, tudo, e essa nova tendência, né, de operações dentro das empresas, como lidar com tudo isso.
e amortizar isso também no custo do produto, fazer, né, evoluir toda a empresa, fazer essa transposição, né, do processo braçal para processo automatizado, mas que para nós gestores é muito melhor fazer um processo automatizado, sem dúvida, né? Tem mais estabilidade no processo, tudo, né? Fica muito mais fácil de gerenciar. E gerenciar as pessoas mais técnicas também acaba tendendo a ser um pouquinho mais fácil. Mas as dificuldades sempre vão existir, né, Paulo? Não adianta. Exatamente. Lidar com o ser humano sempre vai ser um desafio, realmente. A gente, como gestor, a gente sempre tem que entender que são várias pessoas com diferentes pontos de vista, diferentes formações, tudo. Eu tinha aqui bastante diversidade, assim, de encontrar realmente, e eu vim de outra cidade que era de uma cultura totalmente diferente, então eu demorei para me adaptar à própria cidade de Bauru, que eu vinha de uma cidade de 100 quilômetros de distância, e tive bastante dificuldade de me adaptar à forma, né, à cultura, tudo. E quando me adaptei um pouco à cultura ali, daí falou, pô, daí muda tudo, Covid, muda aquela coisa toda que a gente enfrentou nesses últimos anos de gerir pessoas, né? E nós tivemos a oportunidade de vir pessoas da Venezuela trabalhar com a gente, então você vê que é uma diversidade muito grande, né? E com diversidade a gente também tem o crescimento, né? A gente acaba crescendo muito com essa evolução cultural e a processo de adaptação também, né? Isso que é bem interessante. Eu queria agora pedir, acho que dá um tempinho da gente falar um pouquinho de algum case de sucesso seu, Paloma. Se você puder contar Uhum. pra gente aí. Tranquilo. Bom, assim, estar numa fábrica é um case de sucesso por dia, né? Eu falo brincando, porque são problemas novos que aparecem diariamente, você precisa tratar de uma forma eficaz para esse problema não voltar a acontecer. Mas eu acho que uma mudança que teve bem grande aqui dentro da Baterias Pioneiro, quando eu entrei aqui, foi a questão da aplicação de algumas ferramentas Lean. Vou destacar aqui uma que foi o Kanban, que antes a gente tinha um estoque bem alto dentro da empresa, e mesmo com o estoque alto, tinha cortes de produto, porque o estoque não era bem dimensionado. E foi aonde eu, junto com a minha equipe, a gente trouxe a ferramenta Kanban e aplicou dentro da indústria, onde hoje a gente tem um estoque mais baixo, mais dimensionado, onde não falta mais produtos para os nossos clientes. Então, a gente trabalha com estoque mínimo de ressuprimento e o máximo. Com isso, a gente também consegue ter um fluxo de caixa mais saudável, porque a gente sabe que precisa ter tantas mil baterias no estoque, e mesmo assim não vai faltar produto. Antes tinha o dobro de bateria, por exemplo, e faltava produto. Outra ferramenta que eu vejo que a gente aplicou e deu muito certo é a gestão visual. Então, realmente é uma coisa simples, assim, é um quadro com fotos do que é o ideal, o que é aceitável e o que não é aceitável, porque cada pessoa entende de alguma forma o aceitável ou não. Então, a gente realmente tira foto do produto, da matéria-prima e faz toda uma gestão visual e faz um treinamento e deixa à vista mesmo do operador no dia a dia, caso ele tenha dúvidas aonde procurar. E a gente também aplicou o trabalho padronizado em várias áreas da empresa, onde a gente conseguiu distribuir melhor as atividades entre os operadores, no geral. E eu trouxe essas 3 ferramentas, que são ferramentas Lean que a gente mais utiliza, além do 5S, é claro, e é o que funcionou para nós. Porque hoje se fala muito em Lean, eu gosto muito de Lean, mas assim, cada empresa é uma. Então, às vezes, colocam lá uma ferramenta que para baterias pioneiro não vai dar certo. Talvez para uma outra empresa dá certo. Então, por isso, você precisa entender bem a cultura da sua empresa. No caso da Pioneiro Familiar, hoje eu tenho meus outros primos que trabalham aqui, eu tenho minha irmã também, então eu tenho o Éder, que é diretor de novos negócios, a Emily, que é diretora de escapamentos, a Eduarda, que é minha irmã, que é diretora de TI e compras. Então, a gente já começa a sentir que é uma cultura mais próxima, uma cultura mais execução, menos planejamento. E na ferramenta Lean, tem muitas ferramentas que são muito mais planejamento do que execução. Então, eu acho que um case de sucesso, no geral, assim, é entender quais ferramentas Lean são ideais para o seu negócio.
E no caso da Pioneiro, eu vejo que essas três são os que mais funcionam. A gente faz Kaizen também, mas não numa frequência que deveria fazer, e quando a gente fala de Kaizen, tem toda a parte de planejamento, e a gente, por ser execução, muitas vezes a gente peca um pouquinho nisso, mas sim, às vezes, vamos tentar fazer um Kaizen com bastante planejamento para a execução ser da melhor forma. Então, mas hoje eu vejo muitas empresas desistindo do Lean por conta que não achou a ferramenta ideal para trabalhar. E é um processo, leva tempo, você tem que ter uma equipe engajada na mudança, porque todo mundo está na zona de conforto ali, quando tu vem com uma ferramenta, não vai funcionar, não vai dar certo. A primeira impressão é sempre essa, das pessoas serem negativas, e aos poucos você tem que ir mostrando, funciona se bem aplicado, funciona se você utilizar a ferramenta correta para o problema correto. E, então, no modo geral, acho que foi isso que foi uma grande transformação aí nos últimos 5 anos dentro da Pioneiro. Muito bacana, realmente. O Lean é uma ferramenta fantástica, assim. E como você bem citou, adequação à cultura, né? Tem um gestor que eu conversei, ele comentou bastante sobre isso. É uma filosofia oriental, né? Então a gente já tem que ter a criptografia, né, mudar a forma de literal, de transcorrer de uma filosofia oriental para uma filosofia ocidental e uma filosofia brasileira. Então a gente tem que ser uma filosofia latina, então a gente tem que entender, né, e realmente dar tempo ao tempo, ao processo cultural de adaptação, mas que a ferramenta dá resultado, dá muito sucesso, é claro e notório, realmente. Agradecer você, Paloma, pelo seu tempo, um grande bate-papo. Eu vou te convidar outras vezes para a gente fazer outros bate-papos já falando um pouquinho de bateria, falando um pouquinho mais de Lean também. Acho que essa troca de informação sempre é salutar para a gente. Nós que vivemos aí essa era de indústria aí, né? E vamos para o 4.0, 5.0 e realmente a gente tem muito a evoluir em todos os ramos aí e fazer um país melhor, né, Paulo? Acho que é uma ideia desse canal nosso que a gente abriu, de disseminar informação, de fazer esse bate-papo, trazer o conteúdo para as pessoas, assim, livre, né, para quem quiser ouvir, né, como funcionam as empresas, como os gestores lidam com os problemas, né, como eles tratam os problemas e buscam as soluções, e entender que realmente é uma fase onde o país precisa evoluir bastante e voltar esse processo industrial para o país crescer também, né? É um ponto de vista meu, acho que das pessoas que trabalham em indústria são assim, que para o país crescer a gente precisa evoluir em produtos agregados, né? Para o país agregar valor e não só plantar e depois comprar os produtos de alto valor agregado em cima disso. É importante a gente evoluir, claro, né? O agronegócio tem nos mantido nos últimos 20 anos, mais ou menos, mas a gente precisa voltar a crescer a indústria no nosso país. E mais uma grande gestora aí a gente trouxe para fazer esse bate-papo e mostrar o trabalho bem executado aí. Sim, claro, André, eu que agradeço pelo convite. Os poucos minutos que a gente conversou já foi uma troca de experiência incrível para mim. Queria aproveitar aí para dizer parabéns pelo Dia das Mães, aí, que é o próximo domingo. Eu não sou mãe, né, mas eu imagino uma mãe gestora, quantas dificuldades que não tem, porque tem jornada tripla, dupla, muitas vezes, né? E também deixar em aberto aí meu LinkedIn, quem quiser me procurar para a gente conversar. Eu estou aberta aqui para as pessoas irem visitar a Pioneiro também, fazer um network, sempre aprendem qualquer ramo de negócio, não precisa ser bateria. E parabenizar todos os empresários aí por estarem fazendo esse bate-papo com você também, porque com certeza isso agrega muito. Hoje eu sinto falta de conteúdos ricos na internet, onde você coloca a gestão industrial, realmente você entra numa conversa legal, onde não é só teoria e sem prática o que acontece. E parabéns aí pela ideia do canal, que com certeza vai ajudar muitas pessoas aí a evoluírem. Show de bola. Obrigado, Paloma. Obrigada.